Aqui estamos juntos novamente para a sequência do estudo do livro Nossa Vida no Além, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Nesse livro você encontra as respostas para essas perguntas. E se você está chegando aqui agora, vá à playlist e veja todos os capítulos desde o primeiro. Repercussões dos transplantes. Por onde quer que andemos no caso dos transplantes, as perguntas são invariavelmente as mesmas. Há repercussão na retirada dos órgãos no perispírito? E se a equipe médica estiver apressando a minha morte? Devo doar? Não devo? Hoje no Brasil somos todos doadores de órgãos em potencial. Para não sê-lo, é preciso colocar na carteira de identidade ou na de motorista não doador. Evidentemente, não há como decidir por ninguém. Essa é uma decisão de livre-arbítrio de foro íntimo. Se há dúvidas, a lógica é a abstenção. E no caso, deve deixar-se consignado em um desses documentos oficiais a disposição de não doar. Com o tempo, se houver mudança de opinião, é possível reconsiderar. Quanto a apressar a morte, isso não acontece, porque hoje em dia a medicina possui dados muito precisos acerca da morte encefálica, além do que a exigência de que esse tipo de morte seja constatado por uma equipe cujos médicos não façam parte daquela que realizará o transplante. Nessa questão, como em todas as que concernem a vida humana, a mente é fundamental. É preciso que saibamos até que ponto estamos vinculados à existência corpórea. Certa vez falou-nos Chico Xavier sobre essa questão e sua resposta está consignada em nosso livro Lições de Sabedoria. Segue o texto. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, essa criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. Evidentemente, o nosso objetivo não é discutir neste livro, de forma detalhada, a questão dos transplantes. Nem poderia ser diferente. Desejamos tão somente revelar o que existe sobre o assunto nas 500 mensagens pesquisadas, de modo a ampliar o volume de informações, fornecer a reflexão e o debate e, consequentemente, facilitar a decisão de cada um. Do universo pesquisado, selecionamos o depoimento de 3 jovens que passaram por essa experiência. Foram doadores de peças que serviram de elementos de reposição para corpos doentes de pessoas encarnadas que se beneficiaram por algum tempo com esse gesto de amor. Esses jovens voltaram, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, para contar como foi a experiência do ponto de vista espiritual. Roberto Igor Porto Silva. Isso está no livro Vozes da Outra Margem. Consta a mensagem psicográfica do jovem Roberto, cujo coração foi transplantado para o peito de Ari Vakari Zagar, naquela que se constituiu historicamente a primeira cirurgia de transplante cardíaco realizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sua irmã, Magali, autorizou o transplante e sua mãe, Izar, ficara muito preocupada, com medo de que o gesto de sua filha houvesse prejudicado o espírito de seu filho. Vamos transcrever um trecho dessa mensagem. Mãe, deixei o meu corpo como quem se afasta de uma roupa que se fizera imprestável. E logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Os amigos de meu pai me solicitaram esquecesse o vigor daquela agulhada, que me transformava todo o ser.
No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com um magnetismo curativo e a dor desapareceu. Soube mais tarde que, naquele momento, eu tivera o coração do corpo físico arrancado para servir ao transplante que favoreceria um homem que se avizinhava da morte. Meu pai informou que a medida fora autorizada por minha irmã e deu-me a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria meu corpo quebrado até a medula. Explicou-me que era justo o trabalho que se fez, entregando-se meu coração, que ainda pulsava, ao irmão doente, que com isso poderia continuar vivendo, e esclareceu-me com tanta lógica que acabei aderindo, reconhecendo que a Magali, vendo-me quase morto do ponto de vista físico, permitira que meu coração servisse para alguém que necessitava dele. Logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida, notei que o coração do meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. Conto-lhe a minha experiência para não se impressione com o que aconteceu, porquanto da queda que fora vítima, não mais levantaria. Estou, mãezinha Izar, satisfeito por ter tido oportunidade de doar o coração, que me abeirava a imobilidade a uma outra pessoa, e com isso se beneficiaria. Segundo pode o seu generoso coração concluir, seu filho está feliz por ter encontrado o ensejo de cooperar em auxílio de alguém na hora da libertação que se achava prestes a consumar. Agradeça, mamãe, a Magali, por não haver vacilado no momento em que eu seria obrigado a largar o próprio coração ao endereçamento inútil, a praticar involuntariamente um ato que me fez mais confortável na vida maior, quando eu não mais teria oportunidade de revê-la junto de mim. Estou reconhecido e pode crer que, se viesse a repetir-se a provação a que fui objeto, eu próprio teria pedido com acenos para que retirassem do meu corpo todas as peças que se mostrassem suscetíveis de prestar auxílio a alguém. Essa carta foi recebida por Chico Xavier no dia 5 de abril de 1985, em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece. Doação de córneas. É o caso Vladimir César Ranieri. Um outro jovem, Vladimir, testemunhou também a favor da doação. Conta-nos Rubens Germinazzi, coautor do livro Amor e Saudade. Vladimir deixou a terra num gesto de infelicidade. Disparou um tiro de revólver contra o peito. Reconheceu que seu gesto infeliz está envolvido em hipnose por parte de criaturas espirituais e entende a sua responsabilidade, considerada pelo livre-arbítrio. Por esse gesto nefasto, reconhece-se na mesma posição de tantos outros irmãos em situação análoga, como quem encarcerado, sem algemas, sem prisão real, porque ninguém consegue fugir de si mesmo. Desencarnado em 12 de maio de 1981, aos 25 anos, enviou carta aos seus pais, Dalva e Francisco, da qual descartamos um trecho. Isso está no livro Amor e Saudade. Sei que entrei num pesadelo em que via meu próprio sangue a rolar do peito, como se aquele filete rubro não tivesse recursos de terminar. Despertei num hospital, onde me encontro até agora, em tratamento, e sou trazido pela vovó Verônica, que se compadeceu de mim que me ajoelho em espírito diante da mãezinha Dalva, para rogar-lhe o perdão que não mereço. Graças a Deus, melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia. Depois de algumas semanas de aflição, um médico apareceu com uma boa nova. Ele me disse que as preces de uma pessoa que se beneficiara das córneas que doei do banco de olhos se haviam transformado em mim num pequeno tampão, que, colocado sobre o meu peito no lugar do projétil, atingira, fez cessar o fluxo do sangue imediatamente. Eu, que não fizera o bem aos outros, que me omiti sempre na hora de servir, compreendi que o bem, mesmo feito involuntariamente por uma pessoa morta, é capaz de revigorar-nos as forças da existência. Com essas lições, vou seguindo à frente e, com a proteção de Deus e as bênçãos dos pais queridos, espero vencer-me, vencendo as dificuldades que me cercam, para ser filho e irmão, amigo e companheiro que devo ser. Vocês veem, a prece é que ajudou a ele. A prece de quem recebeu as córneas ajudou a recuperação perispiritual dele. Todo gesto de bondade é aproveitado. Agora vamos ao caso de Christian Freitas
Campos, no livro Continuidade. Há, entre outros testemunhos, o da senhora Regina Helena Freitas Quer Amaral, residente em Santos, São Paulo. Seu filho Christian, falecido aos 15 anos, quando sua moto foi atingida em cheio por um caminhão em alta velocidade, enviou-lhe mensagens através de Chico Xavier, frequentadora assídua da Igreja Batista. Com certa relutância, Dona Regina demandou Uberaba. Ela mesma conta como foi seu encontro com o médium. Isso está no livro, como já foi dito, Continuidade. Prevenida da maneira que eu estava contra a doutrina espírita, confesso que, se tivesse conversado e comentado alguma coisa sobre o acidente, eu não acreditaria. Mas deu-se tudo ao contrário. As únicas palavras minhas foram dar o nome e do meu filho a Chico Xavier, e nada mais. Nesse momento, Chico perguntou-me quem era vovó Maximínia. Queria falar comigo. Dizia que o menino estava bem e feliz. Pedia para não me desesperar. Sorriu e disse-me ainda: o menino está aqui. É muita luz. Ele está feliz por ter uma mãezinha que o auxiliou a ajudar duas pessoas que agora estão enxergando. Por sua vontade, doei as córneas. Ao ouvir aquilo, chorei muito e agradeci a Deus por ter me aliviado a alma. À noite, voltei ao culto do Evangelho no grupo Espírita da Prece, achando já ter recebido minha dávida, quando o Chico me chamou e leu a mensagem que meu filho havia enviado. Olha só que beleza. Termina ali a carta. Que coisa, hein? Ela não contou nada. E a mensagem disse tudo, do transplante, de tudo. Para quem não acredita, isso aí esclarece tudo. Vamos agora a um tema muito perguntado, a cremação. Desde que se aguarde o tempo justo, ao que tudo indica, a cremação não tem repercussão negativa sobre o perispírito, no caso das chamadas mortes naturais ou acidentais. Suicídio é diferente. Já tivemos oportunidade de dizer que o período aconselhado pelos espíritos superiores, particularmente Emmanuel, é de 72 horas para que se efetue a cremação, tendo em vista que é o tempo necessário para o desligamento do cordão prateado. Veja em O Consolador e Caminhos de Volta. Sabemos que nos fornos crematórios dos cemitérios especializados o tempo de espera é maior do que esse período recomendado, em geral 96 horas. Não há, portanto, com o que se preocupar no que concerne ao desligamento do espírito. Nos casos de suicídio, o sofrimento estará presente, seja qual for a destinação do cadáver, que é a decomposição ou a cremação, dada a ligação estreita que persiste entre os corpos de expressão espiritual. Então, as pessoas que tiram a própria vida, elas têm mais dificuldade em separar o corpo espiritual do corpo, porque o trauma é muito grande e, na maioria esmagadora dos casos, a pessoa se arrepende do ato e, com isso, se prende ao corpo. Então, é complicado, é melhor a gente esperar que a vida se termine na data certa. Diz o irmão X, é mais cauteloso na análise da cremação. Isso está em Taças de Luz. Mensagem de 26 de julho de 52. Ele acha, o irmão X, que seria justo conferir algumas semanas de preparação e refazimento ao espírito recém-liberto, tendo em vista os costumes a que está afeiçoado. E explica os motivos. Para o comum dos mortais, afeitos aos comes e bebes de cada dia, para os senhores da posse física, para os campeões do conforto material, para os exemplares exemplares felizes do prazer humano, na mocidade e na madureza, a cadaverização não é serviço de algumas horas. Demanda tempo, esforço, auxílio e boa vontade. Ficam aí expostas as explicações de dois benfeitores espirituais, que cada um medite sobre o assunto e tire suas próprias conclusões. Negócios pendentes. Caso Avelino Ginjo. Desencarnou em 12 de março de 1978, aos 60 anos, em consequência de um infarto do miocárdio. Foi profissional da imprensa com 40 anos de atividades. A partir de 1959,
Chefiou o departamento fotográfico do Serviço de Imprensa do Governo do Estado. Exerceu o cargo de conselheiro do Museu da Imagem e do Som do Estado de São Paulo. Recebeu inúmeros prêmios da sua especialidade, a fotografia, um dos quais pelas fotos que fez durante a chegada dos integrantes da Força Expedicionária Brasileira que combateram na Segunda Guerra. Nos últimos 30 anos antes da sua desencarnação, todas as personalidades estrangeiras que visitaram São Paulo foram por ele fotografadas. A Câmara Brasileira do Livro instituiu o Prêmio Avelino Ginjo, atribuído à melhor fotografia, publicada na 5ª Bienal Internacional do Livro. Escrevendo a Folha Espírita, em abril de 1980, sobre o amigo Ginjo, Freitas Nobre ressaltou: sua figura de jornalista e de cidadão, de amigo e de companheiro, cresce no tempo, na lembrança e na saudade. Agora, que através da psicografia de Chico Xavier ele volta ao diálogo com sua família, alegro-me porque sei da sua simplicidade, sua fraternidade e seu carinho de amigo lhe permitem colher as flores que espalhou na vida, em frutos sazonados de tanto bem que plantou no caminho da sua existência terrena. Na bela mensagem que enviou à esposa Lídia, em 28 de setembro de 1979, Avelino referiu-se a negócios pendentes que deixou. Isso está na Folha Espírita de abril de 1980 e no livro Continuidade. Diz ele: sei que retornei à vida verdadeira, quase que de improviso, e quero manifestar-lhe a minha gratidão pelo devotamento e serenidade com que você me auxiliou a normalizar os problemas que fui constrangido a deixar sem a devida solução. Dona Lídia esclareceu que o marido referia-se a um imóvel que ele adquirira 6 meses antes de seu falecimento, ainda com o inquilino que não havia sido regularizado. Pensando talvez na necessidade de preparação para o além, Avelino deixou essa ponderação que enfeixa muitos ensinamentos. O homem na Terra acredita que o momento terminal da viagem física, certamente nunca chegará. E por isso devem ser muito raros os que chegam aqui sem esse espanto angustiado de que me vi possuído quando reconheci que o meu campo de vivência se alterara de maneira sensível. Alimentação. O espírito não tem necessidade de alimentação pastosa, semelhante à da terra, para sustentar o seu envoltório. O reservatório da natureza oferece os elementos apropriados à nutrição do corpo espiritual. Para captá-los, esse se utiliza da difusão cutânea, valendo-se para tanto da sua extrema porosidade e contando os produtos auridos com os raios vitalizantes e reconstituintes do amor. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas, trocados entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar, de receber amor, para que se lhe mantenha um equilíbrio geral. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, em seu capítulo 1 e 2, ou melhor, em seu capítulo 1 da segunda parte. Esse tipo de alimentação é mais comum entre os espíritos de certo grau evolutivo ou que já possuem algum desprendimento da matéria. Isso não quer dizer que não haja sucos ou outro tipo de alimentação um pouco mais substanciosa em determinadas áreas das cidades espirituais, especialmente nas instituições hospitalares. O corpo espiritual tem exudação de resíduos pela epiderme ou pelos emuctórios normais, o que não há exceção, os excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos excretados pelo corpo humano. Quando o espírito não consegue abandonar a alimentação terrestre para usufruir dela, necessita associar-se aos encarnados. Essa é uma base de simbiose, uma das mais antigas associações entre as duas humanidades. Tivemos oportunidade de me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto no livro A Obsessão e Suas Máscaras, que eu pretendo ler aqui para todos nós. Mas esclarecendo um pouco, meus amigos, nos vários livros que André Luiz escreveu, ali ele detalha bem essa situação. Para as pessoas que têm a necessidade psicológica da ingestão de alimentos, a espiritualidade promove um simulacro, algo que parece ser os alimentos que estamos acostumados. Isso pela bondade deles.
Mas com o tempo, com a elevação, com o entendimento, as pessoas vão abandonando esses hábitos porque percebem que não é necessário, que a alimentação é natural pela simples atmosfera, né? E é muito bom não precisar ter o trabalho de estar comendo, não é verdade? Vamos continuando. Sexo no além. O sexo é a energia estuante presente em todos os seres. O instinto sexual, exprimido amor em expansão incessante, nasce das profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Isso está no livro Vida e Sexo, no seu capítulo 24, e também em Lições de Sabedoria, no capítulo 6. Também está em Missionários da Luz, no capítulo 13, e A Vida Continua, no capítulo 14. Então, meus amigos, material para pesquisar não falta. Seguindo, cada criatura traz em si mesma, devidamente estratificada, a herança e um incontrolável número de experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. Tudo quanto o ser armazenou em experiências sucessivas, existência a existência, por séculos e séculos, ora como vegetal, ora como animal inferior, constitui seu patrimônio quando atinge a razão, recebendo assim, na fase hominal, um mundo de impulsos genésicos que lhe compete educar e reajustar diante das leis divinas que regem a vida. Inicialmente, o ser humano lança-se às aventuras poligâmicas, mas pouco a pouco reconhece que o seu clima ideal de vivência é a monogamia, tendo em vista sua necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. Embora os estímulos sexuais perdurem em seu íntimo, muitos deles desajustados, reclamando educação e sublimação. Assim, toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho, de vez que instintos e padrões são energias de estados inerentes à alma de cada um, que a lei da criação não destrói, e sim auxiliam cada pessoa a transformar e elevar no rumo da perfeição. Repetindo, esse texto está em Vida e Sexo, capítulo 24, Lições de Sabedoria, capítulo 6, Missionários da Luz, capítulo 13, A Vida Continua, capítulo 14, e por aí vai. Então, todos podem recorrer a esses livros e ler onde se insere esse texto. Continuando. Os anjos, ou espíritos puros, atingiram o amor divino, de modo que neles já há a sublimação da carga erótica ou do magnetismo sexual, e a forma pela qual trocam energias entre si ainda é totalmente desconhecida por todos nós, pobres mortais, em via de evolução. Mas a meta do ser humano, sem dúvida, é alcançá-los. A heterogeneidade evolutiva do planeta Terra é muito grande. Na sua psicosfera medram espíritos de toda a natureza, sendo que 2/3 do total deles apresentam graus predominantes de inferioridade. Desse modo, os problemas sexuais inferiores pululam por toda parte, e não há ninguém que possa considerar-se totalmente isento de comprometimentos nessa área. Praticamente, toda a comunidade humana, encarnada e desencarnada, precisa evoluir na expansão do amor e do sexo. Cada criatura nasce com determinada carga de impulsos eróticos que lhe compete orientar para o bem. O sexo é fonte viva de energias, tanto permite a elaboração de formas físicas, quanto oferece a usina de estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas necessárias à evolução. Cada homem e cada mulher em vias de evolução, na Terra ou no mundo espiritual, que não esteja bloqueado em suas possibilidades criativas, traz maior ou menor percentagem de anseios sexuais representados pela sede de apoio afetivo. Cada qual terá assim a sua própria experiência, com erros e acertos múltiplos, até alcançar a sublimação definitiva da sua carga erótica, transmutando-a em puro amor. Embora não exista procriação ou geração de filhos no mundo espiritual, há casamentos, como detalharemos em tópico à parte, e há relacionamento sexual entre cônjuges, mesmo nos planos superiores. Vejamos o que ensina André Luiz em Evolução em Dois Mundos.
segunda parte, capítulo 10. Enganam-se lamentavelmente quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. Nos planos enobrecidos, realiza-se também casamentos das almas conjugadas no amor puro, verdadeira união esponsalícia, de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. E quando semelhante enlace deva ser adiado por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam, na Terra, a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as no trabalho digno, com abstenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente quanto mais a tiro se lhes revele o esforço do acrisolamento próprio. Por isso, vemos muitas criaturas encarnadas que, embora separadas de suas almas gêmeas, desenvolvem serviços de amor aos semelhantes, a fim de aplicarem de forma útil suas energias sexuais, até que um dia possa reencontrá-la nas outras dimensões da vida infinita, e integrar-se em seu halo energético na complementação ideal. Na Terra, também, para os casais que buscam a elevação espiritual, a união sexual tem conotação diferente daquela que impulsiona a grande maioria. O relacionamento sexual, nesses casos, é realizado em regime monogâmico, cujo traço mareante é a fidelidade entre os cônjuges, produzindo permuta sublime das energias perispirituais. O casal sente-se alimentado mental e afetivamente, tendo como resultado dessa união não somente filhos carnais, mas também obras e realizações generosas da alma, como ressalta o benfeitor Alexandre no livro Missionários da Luz. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Gente, olha só que informação. Eu vou ler outra vez. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Meu Deus, que coisa! Do mesmo modo que o benfeitor Emmanuel, Alexandre desloca a concepção ao sexo dos órgãos do corpo físico para aquilo que denomina qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Por isso mesmo, o sexo para ele é sobretudo mental, e o que existe é uma união de qualidades. Isso está no livro Missionários da Luz. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, é conhecida como afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou maternidade são tarefas sublimes, não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Infelizmente, porém, a vivência desse conceito sublimado de sexo ainda é uma utopia na Terra. A imensa maioria dos encarnados menospreza as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice dos prazeres inferiores. Em suas observações, o benfeitor Alexandre resumiu muito bem esse menosprezo. Missionários da Luz, podem ver esse texto e muito mais. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Digo eu, homens e mulheres. Quando ele fala homens, é a humanidade. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais, profundamente veneráveis em todas as suas características, numa paixão viciosa, tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio.
Esse desregramento, infelizmente, é uma constante nos planos inferiores da vida, quer se trate da crosta terrestre ou nas zonas sombrias do mundo espiritual, e mesmo no interrelacionamento entre encarnados e desencarnados. Desde as tradições mais antigas, sabe-se da existência de íncubos e súcubos, demônios em forma masculina e feminina, respectivamente, que mantinham relações sexuais com as criaturas terrestres nos momentos de sono. Veja a coletânea de André Luiz, traz o caso do íncube e a vida continua, nos capítulos 19 e 29, e de súcubos em Missionários da Luz, capítulos 8. Oferece também outras informações sobre o assunto. Então, quem tiver interesse, o material está aí. Dante Alighieri, na Divina Comédia, reporta-se entre as suas visões dos vários planos da vida espiritual as regiões de licenciosidade, onde as relações sexuais entre espíritos assemelham-se à poligamia e embrutece de muitas paisagens terrestres. No devido tempo, todos os seres humanos, desregrados sexualmente, serão defrontados com a retificação natural, gerada pela lei universal do amor, uma vez que por esse dispositivo, o próprio desregramento gera sofrimento e perturbação. Somente a evolução espiritual vai melhorar a qualidade de vida sexual do planeta. Mais um capítulo concluído, meus amigos. Deixo aqui meu e-mail para que possam fazer contato e eu possa proporcionar algum esclarecimento ou algum material de leitura. Eu tenho muitos livros em PDF e posso auxiliar a todos. Vocês podem parar o vídeo se quiserem anotar as referências citadas acima. Temos aqui algumas referências, 11ª, 12ª. Eu faço essa pequena leitura para que vocês tenham tempo de parar o vídeo e copiarem o que aqui está escrito, essas referências para que possam consultar oportunamente. Eu agradeço muito a companhia de todos e eu os espero no nosso próximo capítulo.